Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Podeis assentar, muito obrigado. Estou feliz por mais essa oportunidade de estar na casa do Senhor e por essa responsabilidade de estar dando o ensino da palavra nesta noite. É a primeira vez que não vou pregar, vou dar estudo, mas tudo na direção do Senhor, né? Eu queria meditar com os irmãos em Lucas, capítulo 4. Livro de Lucas, capítulo 4. Amém? Vamos ler. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a essa pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo, disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por um tempo. Amém. Uma palavra bem conhecida, e que amo também essa passagem, e eu pude aproveitar essa oportunidade para a gente poder meditar um pouco em alguns versículos desta passagem. Sabemos, antes de entrar aqui para entender o panorama, para entender aqui como Jesus estava, então é necessário que nós tenhamos em mente que Jesus, ele era totalmente homem. Ele se fez carne. João capítulo 1, versículo 4 diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus se fez carne, ele não se privou na sua encarnação das fraquezas que a nossa carne está sujeita, das fraquezas que eu e você estamos sujeitos, porque a carne, Mateus 26 e 41, a carne é fraca. Então Jesus, ali durante aquele período, é carne, como nós. Então alguém pode pensar: mas Jesus não cedeu às tentações do diabo, porque é Deus. Porque Ele é soberano, Ele é diferente de nós. Porém, naquele momento, Jesus é carne. Ele se fez carne. Ele tomou sobre si também a nossa natureza humana, 100% homem. Então, ali ele não se privou de estar sujeito a alguns sentimentos humanos, algumas emoções que nós, como homens, temos, algumas fraquezas, alguns desejos que todos nós sentimos. Jesus também estava sujeito, porque era carne. Então, o diabo chegou para tentar a Jesus ali, e ele está ao derredor, ele está observando. Então ele foi tentar Jesus na sua carne,
naquilo que ele observou que Jesus necessitava. Tanto é que quando ele foi ali com Jesus, provavelmente ele já estava observando, porque ele é astuto, ele fica esperando a oportunidade, vendo aquilo que aonde pode te derrubar, porque ele não é um ataque aleatório às nossas vidas. Ele conhece, ele vai olhando e vendo aonde que estão nossas fraquezas para nos oferecer, para que possamos cair. Então, se a minha fraqueza, como o pastor já disse algumas vezes, minha fraqueza é bebida, é claro que ele vai me oferecer bebida. Se minha fraqueza é mulher, é claro que ele não vai colocar um homem na minha frente, vai perder o tempo, não vai surtir efeito. É claro que ele vai colocar mulher, é claro que ele vai atacar naquilo onde pode derrubar. Então, quando a primeira tentação, ele já ofereceu alimento para Jesus, ofereceu que transformasse em pão, porque ele viu que Jesus estava com fome. Então, ali, como estávamos dizendo, Jesus se fez carne, Jesus estava sujeito às necessidades, aos sentimentos que nós temos. Já que é um culto de ensino, vamos abrir a Bíblia em João, capítulo 11, versículo 32. João, capítulo 11, versículo 32. Vamos ler. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava, e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, e também chorando, os seus judeus que com ela vinham, moveu-se muito em seu espírito e perturbou-se, e disse-lhe: Onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E o 35, Jesus chorou. Então aqui, para mim, eu já consigo ver a natureza humana de Cristo, o sentimento que é passível para nós também. Jesus chorou. É um sentimento totalmente humano. Jesus ali, ele poderia, não só como poderia, como de fato ressuscitou Lázaro. Mas quando ele viu ali o povo chorando, quando ele viu ali a tristeza, quando ele era amigo de Lázaro, quando ele viu, ele chorou, ele se compadeceu, ele sentiu aquela tristeza também. Então aqui eu já vejo uma natureza humana em Cristo. Lucas 19, 41, 42, a Bíblia vai dizer que Jesus chora novamente ao contemplar Jerusalém. Hebreus 5 e 7, vamos ler. Hebreus 5 e 7. Quem achar pode ler. Hebreus 5 e 7. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui nós podemos identificar a natureza humana de Cristo também. Quanto ao que temia, temor. É natural e nós sentimos temor também. Com clamor e lágrimas. Olha Jesus chorando aqui novamente. E daí eu paro para pensar que nós, como cristãos, muitos já nem choram mais. Muitos já não conseguem ter essa sensibilidade. Muitos, nem sentindo a presença de Deus num culto avivado, não conseguem derramar lágrimas. Mas Jesus aqui, em sua trajetória, poderíamos ver outros momentos aqui, Jesus chorando. Então por que eu agora vou querer ser o durão, aquele que não chora? Fique à vontade para chorar, principalmente na presença do Senhor. Que nós possamos ser humanos, ser sensíveis.
se compadecer, chorai com os que choram, se alegrar. Jesus nos dando o exemplo da sua humanidade. Jesus também, mais um sentimento aqui que podemos ver a humanidade de Cristo. Mateus 26 e 36. Mateus 26 e 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se, olha, tristeza, e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então mais aqui, mais sentimentos, mais humanidade de Cristo, tristeza, angústia, tudo isso que nós passamos, tudo isso que nós sentimos, Jesus também estava passivo, Jesus também estava sujeito a passar, Jesus também sentia. Então em nada ele foi favorecido nas tentações quando o diabo veio. Então ali Jesus vencendo as tentações totalmente como homem, para nos mostrar que é possível, para nos mostrar que também somos capazes. Jesus não foi favorecido nisso não. Ele veio, se fez homem, se fez carne, se fez como nós, para passar pelo que nós passamos, para mostrar que é possível, para dizer: eu venci, vocês também vencerão. Aleluias. E aqui eu começo a ver nessa passagem Jesus falando para os discípulos: eu estou triste, eu estou angustiado até a morte, orem comigo. E não sei se vocês já passaram por situações, muitas das vezes a gente fala até de uma pessoa assim que só fala assim: ora por mim, e ela não ora. Mas tem situações em que a angústia é tanto, o sofrimento é tanto, que você fala: ora comigo, e se a pessoa se ajoelha, se ora contigo, vocês não sabem o peso que tem, como é bom. Então você dizer para alguém: eu vou orar com você, você conhece a luta que ela está passando, a dificuldade que ela está passando, e fala assim: eu vou orar contigo. Entrar num propósito de oração: eu vou levantar de madrugada e vou orar contigo, eu vou estar orando contigo. Vocês não sabem o peso que tem. Eu lembro quando meu pai estava no hospital e nós estávamos angustiados, porque chegamos lá e o médico não deu muita esperança. Eu me lembro das palavras dele, ele falando com muita seriedade que ali o caso era muito grave. Então nós estávamos angustiados e alguém propôs para a igreja: vamos orar. E quando nós chegamos, descendo a rua, de longe a gente começou a ouvir clamores, começamos a ouvir orações, começamos a ver pessoas chorando. E quando entramos na igreja, tinha pessoas no chão, debruçado em lágrimas, tinha pessoas chorando verdadeiramente, sentindo o que a gente estava sentindo. E que peso tem isso, e que alimento é isso. E aí nós vemos o amor, e aí nós sentimos verdadeiramente. E eu começo a lembrar que era o que Jesus estava sentindo, era o que ele sabia o que ia passar, era o que ele estava já vendo, o que ele ia ter que enfrentar. Os seus ossos expostos, o seu sangue correndo, a humilhação, os cravos afastando os seus ossos para penetrar em suas mãos, nos seus pés. O dia que ele ia passar de sofrimento, a hora estava se aproximando, e Jesus fala para os discípulos: orem comigo, minha alma está triste, eu estou angustiado. Humanidade de Cristo. E ele vai e volta, os discípulos estavam dormindo, e ele fala: vamos orar. E ele volta e os discípulos dormindo. Os discípulos não conseguiram sentir o que Cristo estava sentindo, não conseguiram se compadecer com Cristo. E Jesus fala: em nenhuma hora vocês conseguem orar comigo? Jesus pedindo para que eles orassem com ele.
Então aqui eu vejo esse exemplo, que nós possamos sentir a dor do próximo, sentir o que o próximo sente e falar: eu vou orar contigo, descansa, Deus vai fazer, dar uma palavra de ânimo, levantar a pessoa. É o que Cristo espera de nós, era o que Ele estava esperando dos seus discípulos ali. Então aqui nessa passagem eu frisei bem para que possamos entender que ali Cristo, como homem, foi tentado como homem na carne, e o diabo astuto tentou aonde era possível que ele caísse. As tentações do diabo eram pertinentes, sim. O diabo não tem uma das qualidades, não é qualidades a palavra, que é comunicável de Cristo, que são incomunicáveis, atributos da onisciência. Com certeza ele foi com toda força, talvez achando que ia derrubar Cristo. Ele não sabe o que viria. Então ele foi com toda certeza: se eu derrubar o líder, se eu derrubar o mestre, eu ganhei, eu venço aqui hoje. E o diabo, ele não mira, ele mira em todos. É claro, quem der brecha, ele está chegando e conhecendo as suas fraquezas, mas ele quer derrubar o pastor, ele quer derrubar uma dirigente do círculo de oração, ele quer derrubar aqueles que estão se destacando, ele quer derrubar um líder de jovens, aquele irmão que todos olham e falam: meu Deus, este é fiel, olha que homem de Deus, olha que mulher de Deus. E quando o diabo ataca e derruba, que vergonha, porque ele sabe que ali ele derrubando aquele, muitos outros são atacados, muitos outros são enfraquecidos. Olha na mídia agora, aqueles que eram pastores, pastoras aí, que estão sendo derrubados, e o escândalo que está sendo. O ataque vem para nós também. Fala: é todo mundo igual, são tudo iguais. Então o diabo quer derrubar esses que estão em destaque, porque derrubando esses, ataca muita gente. Quantos desanimaram com essas notícias que todos sabem que estão aí, de pessoas que tinham lideranças religiosas aí e caíram miseravelmente, caíram de forma que você desacredita, você fica pasmo. Então o diabo é astuto, ele tem estratégias. Ele não ataca de forma aleatória, ele ataca sabendo aonde que ele pode derrubar. Então o diabo chegou a Jesus, e a palavra vai dizer lá, vamos lá para o capítulo 4 de Lucas, onde lemos, no versículo 2: e 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. O diabo observou, está com fome. No 3, e disse-lhe o diabo: se tu és filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. Foi uma pergunta retórica, porque ele sabia que Jesus era o filho de Deus, é óbvio. Ele sabia, ele não estava ali querendo pôr dúvida se Jesus era filho de Deus. Ele estava querendo só lembrar Jesus que ele era o filho de Deus, porque ele queria que Jesus transformasse essas pedras em pão. Queria que Jesus usasse a sua autoridade. Só que nós precisamos lembrar que quem levou Cristo ao deserto foi o Espírito, com E maiúsculo aqui. Então não era para Jesus pular etapas, não era para Jesus dar um jeitinho, mas era para viver aquela etapa, era para passar por aquela fase. Viva essa fase, passe por essa fase, não dá jeitinho. Não tenta burlar, não tenta dar aquele jeitinho brasileiro. Viva o período que seja. Deus está no controle. E ele foi, eu imagino ele falando: se tu és filho de Deus. Ele sabia, era uma pergunta retórica. É como se ele estivesse dizendo: Jesus, tu és filho de Deus. O Senhor nasceu para vencer. O coaching do mal, né? Nasceu para vencer, não é para você passar fome, é para você ser um vencedor. Transforma, faz assim, faz essas pedras virar pão. Você nasceu para ser vitorioso.
não passa fome não, coma esses pães, faz um milagre, toda a autoridade é tua, tu é poderoso. Eles estavam querendo lembrar Jesus que ele era filho de Deus, eles não estavam querendo pôr dúvida. E Jesus foi para a palavra e falou para o diabo, só de uma forma assim, só para entendermos. Ele falou para o diabo, vamos achar aqui o versículo, abra em Deuteronômio 8, versículo 3. Jesus falou para o diabo, lê lá, diabo, lê o que está escrito, Deuteronômio 8 e 3. Quem achar pode ler. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais o conheceram, para te dar de comer o homem, não viverá só de pão, mas que de tudo que sair da boca do Senhor viverá o homem. Glória a Deus. Jesus falou para ele, abre lá, diabo, lê lá em Deuteronômio que está escrito, e te humilhou. Quem humilhou ali? É o Deus. E te deixou ter fome, e te sustentou com maná. Não era para Jesus dar um jeitinho e fazer ali aparecer pães, era para comer o maná. Maná é a palavra do Senhor. Então que nós possamos nos alimentar do maná. Não queira o pão do mundo, não queira os sabores do mundo, não queira aquilo que o mundo possa oferecer. Coma o que Jesus te dá, se alimenta do que Jesus te dá. E o diabo ali continuou, ele não desiste. E vamos para o versículo 5. E o diabo levou em um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Então o diabo ali, ele deu uma carteirada, eu também tenho poder, eu também tenho autoridade. Quem puder, abra aí, 2 Coríntios 4 e 4 e leia. E outro abre em João 12, verso 31. Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Então Paulo chama ele de Deus deste século. Então o diabo ali, ele não estava mentindo, ele tem a sua autoridade. O Deus deste século. Outro abre em João 12, 31. Quem achou pode ler. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Príncipe deste mundo. Então Deus deste século, príncipe deste mundo. Então ali o diabo estava falando, eu também tenho autoridade, Jesus. Eu sei que o Senhor quer ser reconhecido, mas tinha um tempo, tinha uma etapa para Jesus percorrer. Não era desta forma, se tu quiseres eu te darei. Eu costumo dizer assim que o mundo é um lugar hostil, que o mundo é um lugar difícil de se viver. Às vezes você está tranquilo e vem situações para te tirar a paz, para querer te afastar. Então todo dia quando eu vou para o meu trabalho eu falo, Senhor, me livra de situações que me afastem de Ti, porque o mundo jaz do maligno. Então nós vivemos num mundo que é difícil, vivemos num mundo que vive te observando para te derrubar, para te fazer parar, para te fazer cair, para te fazer tirar tua paciência, fazer você retroceder. Então era o diabo ali apresentando o mundo dele, mas que nós estamos neste mundo, mas não pertencemos a este mundo, somos de fora. E Jesus, então continuando, disse-lhe o diabo, dar-te-ei todo este poder, a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo-te,
Vai depressa, Satanás, porque está escrito. Jesus foi para a Bíblia novamente e falou para o diabo. Abra lá em Deuteronômio 6:13. Pode abrir, quem achar pode ler. Não seguireis a outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Então, aqui o Jesus sempre firmado na palavra, sempre alicerçado na palavra, não servirá a outros deuses. Às vezes servir outros deuses é ceder as coisas do mundo. Aqui Jesus, se ele cedesse, se ele realmente adorasse ao diabo, ele estava adorando os outros deuses. E na nossa vida às vezes é assim. Quando aceitamos este jeitinho, quando aceitamos burlar, quando aceitamos ter favorecimento com coisas que não agradam a Deus, então estamos sim nos prostrando a outros deuses. Não tentareis o Senhor vosso Deus. Vamos então continuar. E Jesus respondendo: vai-te depressa, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém, e pô-lo sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti, que te guardem. Então aqui, o diabo, ele atacou Jesus de várias formas, e Jesus sempre na palavra respondia ao diabo. E o diabo ali falou assim: eu vou mudar de estratégia, eu vou usar a palavra, porque eu estou vendo que ele é fiel à palavra, então eu vou usar a palavra da minha maneira, e agora ele cai. Então aqui já no final das tentações, era a última cartada do diabo, era a última investida. Eu acho que ele falou assim: agora ele cai, porque eu vou usar a palavra, porque ele deve ser um teólogo, ele conhece Bíblia melhor do que nós. E ele foi na palavra, já no final das suas tentações, já no final das suas cartadas. Eu imagino que o diabo, nesses últimos tempos também, ele vai mudando de estratégias. Ele não vai atacar sempre da mesma maneira, ele muda a estratégia. Aqui já no final das tentações eu posso fazer um paralelo com os dias finais, com o tempo em que vivemos, porque já é os últimos dias, já estamos nas últimas horas. E aqui o diabo mudou nas suas últimas horas, nas últimas cartadas, ele mudou a estratégia. No tempo em que vivemos, ele tem mudado as estratégias e tem derrubado muito. Então o que ele fez? Ele foi para a palavra. Vamos abra sua Bíblia comigo em 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão os ouvidos, amontoarão para ser doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão do filho da verdade voltando às fábulas. Nos tempos finais, então, aqui a nossa Bíblia está dizendo que o povo não suportará a sã doutrina, não vai querer viver a lei do Senhor, não quer viver do jeito que é. O que eles vão fazer? Vão juntar para si doutores, mestres. Não está falando que é qualquer um que eles vão ter, são pessoas altamente capacitadas na palavra, são pessoas intelectualmente assim, muito forte, que tem níveis altos, pessoas muito bem entendidas na palavra. Eles vão amontoar para si, vão juntar pessoas capacitadas na palavra para fazer o quê? Aqui onde lemos Hebreus 4:3, né?
Hebreus 4 e 3. Não, perdão, irmãos, é Timóteo, né? Timóteo 4 e 3. Timóteo 4 e 3. Timóteo 4 e 3. Vamos lá. 2 Timóteo 4 e 3. Desviarão o ouvido das verdades, voltando para fábulas. Amontoarão doutores para si, conforme as suas próprias concupiscências. Então, vão querer mestres, vão querer pessoas capacitadas na palavra, capacitadas de conhecimentos, mas não para pregar a verdade, para pregar as suas próprias vontades, para pregar suas próprias concupiscências. Para quê? Para dar legalidade às suas práticas. Então, começam a achar fragmentos de verdade na Bíblia para dar legalidade a certas práticas. Então ali o diabo ele não usou qualquer coisa, ele usou a palavra. Ele falou para Jesus, é o seguinte, abre lá em Salmos 91 e 11. É claro que foi tudo de cabeça, né? Mas vamos abrir lá em Salmo 91 e 11. Olha só. Quem achar pode ler. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que dê verdade em todos os teus caminhos. Então ele usou a palavra. Ele foi lá, abre lá, Jesus, vê se eu estou mentindo, vê se eu estou te contando alguma mentira. Pode se jogar, se joga porque eles vão vir, porque a palavra diz. Se joga, olha lá, porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para que tu não tropeces. Se o Senhor cair daqui, se o Senhor se jogar, vai vir anjos agora e vão te buscar. Está na palavra. Fragmentos de verdade, procurando legalidade na palavra de Deus para certas práticas, dando ao povo, olha, não tem nada a ver, pode fazer sim, olha o que está escrito lá, dando aquela burlada. Vocês querem um exemplo? Quando nós viemos à igreja, nós cantamos hinos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós aqui animamos uns aos outros, nós somos alimentados, aqui saímos daqui revigorados. Todas as vezes que nós nos juntamos, nós somos alimentados, somos fortalecidos. Então, é óbvio que o diabo quer que você saia da igreja. A primeira coisa, eu imagino, nessa última cartada do diabo, a primeira coisa que ele tem que fazer é tirar os crentes de perto, afastá-los da igreja, como estou falando de denominação mesmo, estou falando de ajuntamento de pessoas. A primeira coisa que ele quer fazer, afasta esse povo. Vamos falar que não precisa ir mais para a igreja. Primeiro vamos tirar eles de perto, porque todas as vezes que eles vão lá, eles louvam a Deus, eles adoram ao Senhor, eles ouvem a palavra, eles saem alimentados, eles saem fortes demais. Aleluia. Eles saem revigorados e meus ataques não estão dando certo. Então a primeira coisa, tirar o povo da igreja, afastar o povo da igreja. Então vamos usar fragmentos de verdade. Você é a igreja. Ei, você que é o templo. Você que é a igreja sou eu. Daí ele acrescenta, se a igreja é você não precisa ir lá não. Você não precisa se submeter a ninguém. Pastor? Que pastor? Você não precisa. A igreja sou eu. Daí surgem os desigrejados, presas fáceis a todo vento de doutrina, a toda palavra contraditória, e eles vão se alimentando e esquecem da palavra do Senhor.
E Jesus ali, ele rebateu o diabo com a Bíblia também. Não tentarás o Senhor teu Deus. Se por um lado eu me jogar daqui, os anjos vão vir, pode até ser, mas eu não devo tentar o Senhor meu Deus. Não venha com fragmentos de verdade, com palavras isoladas para me fazer pecar, para me fazer cair. Então, é o que nós mais vemos. Essa palavra aí, com fragmentos de verdade, querendo espantar os crentes e querendo afastar. Vamos afastá-los, aí ficam presas fáceis. Mas vamos ver o que está escrito em Hebreus 10 e 25. Hebreus 10 e 25. Como rebatemos o diabo? Se ele atacou Jesus na palavra e Jesus rebateu na palavra, vamos rebater na palavra também. Hebreus 10, 25, até o 27, quem achar pode ler. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vezes que se vai aproximando aquele dia, porque se ficarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Não deixamos a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros. É o que nós fazemos. Quando viemos aqui, animamos uns aos outros. Crente tem que estar perto um do outro. Ovelha vive perto. Ovelha afastada é presa fácil. E é o que o diabo quer. Vamos afastar esse povo. Vamos tirar um de perto do outro, porque quando eu derrubo um, chega outro e já levanta. Quando eu consigo derrubar um, os irmãos vão lá e abraçam. Fica firme, irmão. Levanta. Nós estamos contigo. Deus é contigo. Não desiste agora não. Então, é o que o diabo quer fazer. Afasta esse povo. Quando eu consigo derrubar um, logo chega os outros, abraça ele, traz de volta e ele se levanta novamente. E quanto mais vai se aproximando a volta do Senhor, mais os ataques são furiosos. A igreja tem sofrido ataques. A igreja tem sido atacada de forma assim, que muitos que andaram com nós outra hora, caíram nas lábias de Satanás e hoje não só estão fora da igreja, como pregam contra ela, como usam a palavra, querem manipular a palavra para atacar a igreja, para fazer o povo ficar, será que é mesmo? Então não vou mais não. É assim então, usando da palavra contra nós. O diabo também quis usar a palavra contra o Senhor, mas o Senhor também meditava nas palavras. Ele tinha a palavra e não deu certo. Então quem medita na palavra não cai facilmente. Quem medita na palavra está firmado. Olha que Salmo 149, verso 1 fala: louvai ao Senhor, cantai um cântico novo e louvai-o na congregação dos santos. Estar reunidos, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor. Não deixe de frequentar, não deixe de andar junto, não deixe de estar junto. É o que o diabo mais quer, afastar os cristãos. Então o Senhor falou para ele: abre lá, Satanás, abre lá em Deuteronômio 6 e 13. Deuteronômio 6 e 13. O Senhor teu Deus temerás, e a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. 6 e 13. Não temeis a outros deuses, os deuses dos povos que houver à roda de vós. Perdão, irmãos. Deuteronômio. Seis, 16. Isso, 6 e 16. Não tentareis o Senhor teu Deus.
como tentaste em Massá. Diligentemente guardareis os mandamentos do Senhor, vosso Deus, como também os seus testemunhos e seus estatutos que te tem mandado, e farás o que é reto, o que é bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda e entres e possua a terra sobre a qual o Senhor jurou aos teus pais, para que lance fora todos os teus inimigos diante de ti, como o Senhor tem dito. Então, não tentareis o Senhor teu Deus, mas guarda os mandamentos, fica firme. É o que Jesus rebateu ali Satanás, que nós também possamos rebater Satanás com a palavra, na palavra. Muitos querem ser mestres, mas para aplicar de formas assim, que não edificam, que não salvam ninguém, para ganhar um debate, para que possa se sobressair. Mas lá em Tito está escrito para nós não entrarmos em discussões, nem sobre a lei. Então, muitos querem conhecer a palavra, querem estar ali na palavra para ganhar discussões, mas não ganham uma alma. Querem dar críticas construtivas, mas nunca constroem nada, só derrubam, só atrasam. Então, que possamos viver o verdadeiro evangelho, a palavra pura do Senhor, que possamos resistir aos ataques de Satanás. O que ele mais quer é derrubar o cristão, mas o cristão que é firmado na palavra, assim como Jesus é firmado na palavra, ele não cai, ele não é enganado. Amém? Eu agradeço a oportunidade.